Olá, caras amigas, olá, caros amigos. Estamos de volta com a segunda fase da prova de penal deste 34º exame de ordem. O time de penal do CERS-OAB está de novo na área. Alô, professor Arthur Trigueiros. Nós temos um equívoco, segundo nós entendemos, na questão 2, e uma possibilidade de ampliação do gabarito na 4. É isso, professor Arthur Trigueiros? É isso, Salim. Como vai, meu amigo, meu parceiro aqui, fiel do CERS, segunda fase, nosso coordenador da segunda fase de Direito Penal. Mas é isso, Salim. De um modo geral, essa prova foi uma prova boa. Nós acertamos a peça, não é? A nossa aposta era o recurso em sentido estrito, foi a peça que foi cobrada, mas o que a gente veio comentar aqui agora não é sobre a peça, mas sim sobre duas questões discursivas. A questão de número 2, da interceptação telefônica, e a questão de número 4, que envolvia aqueles medicamentos corrompidos lá na farmácia. Eu já vou colocar a 2 na tela, Arthur, para os alunos e para as alunas. Aí está 2, discursiva 2. Pois é, essa questão dizia lá que o Flávio figurava como indiciado em procedimento em que se investigava a prática do crime de concussão. Após não mais ter disponíveis outros meios de investigação, o MP formulou o requerimento de interceptação das conversas telefônicas de Flávio, sendo o pedido deferido pela autoridade judicial pelo prazo de 10 dias. O problema vem agora. No período interceptado, todas as conversas de Flávio foram transcritas. Em uma das conversas interceptadas, Flávio mantinha contato com seu advogado João e confessava a autoria do crime de concussão, solicitando orientação jurídica, sendo possível perceber que João não teria qualquer conhecimento anterior sobre aquela prática delitiva. A partir do teor das transcrições das conversas de Flávio, o MP ofereceu denúncia em desfavor do mesmo, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal. E aí prossegue esse terceiro parágrafo, não nos interessa, o item A. Qual o argumento a ser apresentado para questionar a prova obtida a partir da interceptação das comunicações telefônicas? Justifique. E aí, Salim, quando fizemos a correção, o gabarito extraoficial, antes de vir o gabarito preliminar, eu já havia dito... Você já falava, hein? Você já falava do artigo 7º, inciso 2 do Estatuto. Você falou antes de sair o gabarito preliminar. Pois é, aqui mostra como o examinador... foi bem interessante isso, porque ele fez um link com o Estatuto da OAB e com as prerrogativas dos advogados. E uma das prerrogativas dos advogados vem lá no artigo 7º, inciso 2º, e parágrafos 6º e 7º, mas o que me interessa é o artigo 7º, 2 do Estatuto da OAB, dizendo que o advogado goza de uma tríplice inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, de seus instrumentos de trabalho e de suas comunicações escritas, está na tela, eletrônicas, professor Arthur Trigueiros. telefônicas e telemáticas. Olha lá, artigo 7º, inciso 2º. Descendo para o 7º. São direitos do advogado. 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Bom, este aqui não tem dúvida, é o fundamento, né? É o fundamento, Salim. Aqui, o artigo 7º, inciso 2º, então, cria essa prerrogativa do advogado de ter respeitado a sua inviolabilidade, inclusive no que diz respeito às comunicações advogado e cliente. Isso, a um só tempo, resguarda o advogado e resguarda o cliente. No caso aqui, o enunciado dizia que o cliente ligou ao seu advogado e confessou a autoria da concussão e pedia esclarecimentos ao seu advogado. Portanto, uma literal assessoria jurídica por telefone. Perfeitamente possível isso. E essa degravação foi utilizado como elemento para a denúncia do nosso cliente. Ora, essa é uma prova ilícita, nitidamente uma prova ilícita, porque gerou ou foi produzida com a quebra da inviolabilidade do artigo 7º, inciso 2º do Estatuto. Perfeito. Qual foi o problema, Salim? Se você puder colocar para a gente na tela o gabarito preliminar, ele traz mais um outro inciso do artigo 7º como fundamento para a resposta, e eu discordo. Eu discordo da menção feita pela FGV a respeito do artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB.
E a Na minha telinha o preocupação... gabarito. Estamos Olha aqui o com a gabarito, questão então. 2. Questão 2, desci para o gabarito comentado. Aqui está a letra A. Do item A. Aí eu vou para a última linha, Salim. No mesmo sentido, a previsão do artigo 7º, incisos 2 e 3 do Estatuto. Esse inciso 3º do Estatuto da OAB, qual é a minha preocupação, Salim? Se a banca examinadora vier e pontuar cada um dos incisos, está errado. Por quê? Errado. O 3 está errado. O 3 não tem relação alguma. O artigo 7º, inciso 3º do Estatuto, traz uma prerrogativa dos advogados de acesso a clientes presos. É direito do advogado comunicar-se pessoal e reservadamente com um cliente que se ache preso, recolhido ou detido em qualquer estabelecimento civil ou militar, mesmo sem procuração. Deixa eu ler aqui para o pessoal, Arthur. São direitos do advogado. 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Este é o problema, né? Sim, porque não tem pertinência, Salim, com interceptação telefônica. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver o artigo 7º, inciso 3º, com a questão de ter sido feita uma interceptação telefônica e utilizado uma conversa telefônica advogado-cliente e o cliente confessando a prática delitiva ao seu advogado e isso ser degravado, ser transcrita essa conversa, e o enunciado fala que todas as conversas foram transcritas e o Ministério Público, com base nessas transcrições, denunciou ali o nosso cliente pelo delito de concussão do artigo 316. Então, qual que é a minha preocupação? Esse inciso 3º não tem pertinência com a inviolabilidade das comunicações advogado-cliente. Perfeito. Se não pode ser pontuado. Não pode ser pontuado. Se a banca pontuar e o aluno, o candidato ou a candidata não tiver colocado esse inciso 3º, nós então entendemos aqui que a banca examinadora deveria alterar o gabarito no sentido de retirar esse inciso 3º, porque ele não tem pertinência com o enunciado, ou, ainda que mantido esse inciso 3º, sinceramente não sei o motivo, mas que ele não gere prejuízo para aquele candidato ou candidata que não tiver feito menção. É esse o meu comentário sobre a questão 2, Salim. Perfeito. Comentário perfeito, muito claro. Então, nós temos aqui um problema no reconhecimento como fundamento do inciso 3º do artigo 7º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB. Questão 2A. Nós vamos pular agora, Arthur, para a 4B. Na 4B, aí sim, a gente vê um problema na fundamentação da banca que pede tese de direito material, mas fundamenta com tese de direito processual. Aí não dá, né, Arthur? Eu estou abrindo aqui a questão. Não dá porque nós vamos ver aí que a questão cobrava do candidato que ele se ativesse a teses absolutórias de direito material, mas o gabarito traz resposta processual e a tese material principal não trouxe, Salim. Não trouxe. Olha aqui o que diz a letra B. Com vistas à absolvição de Renato e Abel, qual ou quais temas de direito material poderiam ser alegados? 4B. E aí, Arthur, olha só o que vem como gabarito. Eu vou te mostrar agora o que vem como gabarito na 4B. Coloquei a 4 aqui e compartilhei com o pessoal a 4. Aqui está o gabarito preliminar divulgado pela banca FGV. Então, 4, desci para a B. Inexistência de prova do fato. Arthur, isso aqui não é tese de direito material, Arthur. Matéria atinente à prova é processo. Concorda comigo? Exatamente. Essas palavras iniciais já denotam que o gabarito ele contém uma impropriedade. Viola aqui, Salim, deixa eu até brincar, viola o princípio da congruência ou da correlação entre a pergunta e a resposta. Perfeito. Não é verdade? Acabamos de criar aqui um princípio dos certames públicos. Não dá. A pergunta é sobre processo. Sobre processo, assim, e se as nossas alunas daqui do CERS, os nossos alunos
prestarem atenção, nós veremos que a B, na verdade, é uma complementação ou um desdobramento da A. Ela não deveria estar numa resposta autônoma. Ela tem a ver com a A, porque a A fala da ausência de perícia. E aí vem a B e diz assim: os documentos laboratoriais do fabricante não servem para a condenação. Não houve comprovação do crime por falta de prova pericial. Mas isso aqui é a A. E aí diz assim, sendo caso de absolvição. E aí traz, Arthur, pede tese material e traz fundamento processual. Artigo 386, inciso 2 do CPP. E aí segue. Olha só. Cabimento também da absolvição por estar provado que os recorrentes não concorreram para eventual infração penal. 3864. Então, veja, onde está o fundamento de direito material? Não tem aqui no gabarito preliminar, Arthur. Salim, vamos até esclarecer para quem está nos assistindo agora, não que a gente discorde desses reflexos processuais. Os reflexos estão ok, estão corretos. Ok, mas são de processo. Exatamente. Se o item A tivesse colocado qual a questão processual que ensejaria uma nulidade, que é a falta de exame de corpo de delito, e qual a consequência disso, aí sim, esse item B a gente arrastaria, puxaria para o item A. No entanto, não foi essa a questão. A questão versava sobre teses absolutórias baseadas em direito material. Não haver prova de que eles concorreram para a infração, não haver prova do fato é óbvio que é processo penal. Não só, Salim, porque o fundamento está no CPP, porque nós temos fundamentos no CPP de direito material também, que refletem no ius puniendi estatal. A questão não é só topográfica, porque está no CPP a resposta. Mais do que isso, porque, como você bem disse, matéria probatória, não haver prova da concorrência dos agentes para aquela infração penal, são aspectos nitidamente processuais e desconectados do item B, que versava sobre tese de direito material. Então, Salim, nós já conversamos, logicamente, antes de gravarmos esse vídeo, a nossa conclusão é a seguinte: não que não haver prova do fato e não haver prova de que eles concorreram para o fato esteja errado. Não, está certo. Mas está certo, exatamente, está certo. O problema é que o item B não tem correlação com o gabarito. Eu vou botar aqui de novo, Arthur, ó. Porque quando a banca questiona, ela pede tese de direito material. Pessoal, tese de direito material, nós tanto estudamos. Por exemplo, é princípio da insignificância, é crime impossível, é legítima defesa, é coação moral irresistível. Arthur, é erro de tipo. Concorda que aqui poderia ter vindo erro de tipo, Arthur? Sim, Salim, nós temos aí dois argumentos, pelo menos. Existe um argumento principal que, no nosso entendimento, não há dúvida, e nós falamos isso no domingo, durante a correção da prova, que é a questão do erro de tipo. Ficou claro que os dois sócios, eles não sabiam que aqueles medicamentos que estavam expostos na farmácia deles eram medicamentos corrompidos. Perfeito. E por que eles não sabiam? O enunciado fala que o gerente da farmácia, embora tenha recebido uma correspondência do fabricante, sequer abriu a correspondência e não levou ao conhecimento esse fato nem do farmacêutico e, obviamente, os proprietários, os sócios da farmácia não tiveram conhecimento. Ora, qual é a tese jurídica? Se um sujeito, se os donos até poderiam saber da existência dos medicamentos dentro da farmácia, mas se eles desconheciam e ignoravam uma elementar típica, ou seja, que os medicamentos estavam corrompidos. Vou abrindo o Código Penal enquanto você fala. Boa. Se eles desconheciam, Salim, que os medicamentos estavam corrompidos, estar corrompido o medicamento é elementar do 273 do Código Penal. Tá certo? 273, no caso, o parágrafo 1º, porque eles estariam nas mesmas penas do caput por exporem à venda ou venderem produto corrompido. Ora, é elementar típica o fato de o produto estar corrompido. E os proprietários, os donos tinham que saber que o medicamento estava corrompido para serem responsabilizados na forma dolosa desse crime e receberem uma pena de 10 anos como receberam. Se é um elemento do tipo
e não conheciam este elemento do tipo, Arthur, vamos para o 20 caput, né? Sim. E vejam que o item B pede tese de absolvição. Não tem nada a ver, responde pela forma culposa do crime. Até existe. Mas o item B pedia tese de direito material para absolver. E é o artigo 20 caput. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. E aí eu digo mais, Arthur, se nós acolhêssemos aqui a tese do erro de tipo essencial, excusável ou inevitável, e trouxéssemos esta tese de direito material para dentro do CPP, o argumento, tem o gabarito, Arthur, certo. Olha só, não seria aqueles incisos trazidos pela banca, mas o 386(6), porque o artigo 20 está aqui no inciso 6º. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça, olha aqui o artigo 20 do Código Penal, existirem circunstâncias que excluam o crime, dentre elas, o erro de tipo essencial excusável, porque acaba excluindo o dolo, quando excusável, também a culpa, dolo e culpa. Então, veja, o próprio fundamento dentro do CPP já seria o inciso 6º, né, Arthur? Não seria nem o 2º e nem o 4º, que, nós repetimos, não estão errados, mas dizem respeito à letra A, que fala da falta de perícia, e não da letra B, a 4B, que fala da tese de direito material. Exatamente, Salim. Então, nós constatamos exatamente esses problemas. Uma falta de correlação entre o que se questiona e o gabarito. Ficou muito claro ali no item B que os examinadores cobravam tese ou teses de direito material, de direito substancial, condutoras da absolvição ali dos proprietários. E isso não foi trazido no gabarito. Então, qual que é, no nosso entendimento, não é, Salim, a melhor possibilidade? Anular o item e atribuir ponto para todo mundo? Eu não entendo adequado, honestamente. O que eu acho que a FGV tem que fazer é ampliar e ou retificar esse gabarito. Concordo. Ampliar e ou retificar. Por quê? Porque o que está no item B não é direito material e ponto final. O que está no gabarito preliminar da banca FGV não é tese de direito material. Porque, Arthur, poderia estar o erro de tipo, essencial excusável, poderia estar, nós sustentamos também, a questão da vedação da responsabilidade penal objetiva. É o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal subjetiva. Ou seja, o que se quer hoje é afastar a odiosa responsabilidade penal objetiva, uma mera imputação de causa e efeito, onde não são perquiridos dolo e culpa. Seria outro fundamento, aí sim, de direito material. Tu concordas? Concordo. São esses dois fundamentos, e se nós formos analisar, Salim, esses dois fundamentos de direito material, eles estão interconectados. Porque se eles incidem em erro de tipo essencial, que já vai eliminar o dolo, a consequência é que eles não podem ser punidos com ou por falta de dolo, pelo só fato, ainda que tivessem conhecimento da existência dos medicamentos dentro da farmácia. Eles desconheciam a característica de aqueles medicamentos estarem corrompidos. E o dolo do agente, é bom a gente lembrar aqui, o dolo do sujeito abrange os elementos do tipo. O que é dolo? É a vontade consciente de realizar os elementos do tipo. E os elementos do tipo, dentre eles, o corrompido. Não haveria dolo por parte dos proprietários da farmácia no tocante àquela elementar. Consequentemente, condená-los seria reconhecer responsabilidade penal objetiva, que é vedado. Seriam esses os nossos dois argumentos. Perfeito. Então, aqui na 4B, a nossa posição seria pela ampliação do gabarito, professor Arthur Trigueiros. Exato, uma ampliação e ou retificação. Eu não acho que a FGV vá dar o braço a torcer de falar, não, esquece o nosso gabarito, agora o resultado é erro de tipo. Seria o mais honesto, Salim, vamos ser sinceros. O mais honesto seria isso, porque tudo que está escrito ali, embora esteja certo, não é certo para o item B. Então, o adequado seria a FGV fazer um meia-culpa, os examinadores fazerem um meia-culpa, não, vamos
retificar esse gabarito. Quais são as teses ou tese de direito material? E o erro de tipo essencial excusável tem que aparecer. Quem colocou isso tem que ser pontuado por uma razão muito simples. Está certo e tem conexão com o que foi questionado. É isso que nós defendemos aqui no CERS. Perfeito, professor Trigueiros. Olha, Arthur, eu não encontrei ninguém mais dizendo que ia cair reze, hein? Acho que fomos só nós, hein? Só o CERS. O Arthur até publicou e colocou, aqui é CERS. Estão pensando o quê? Aqui é CERS. A gente disse na véspera, vai cair reze para atacar pronúncia. E não é que caiu? Já até divulgamos Arthur, uns vídeos aí, né, Salim? O Sérgio já postou lá, né? Que nós falamos exatamente isso. É isso aí, porque assim, não é um chute aleatório, né? Nós fazemos todo um estudo dirigido, pensado, refletido, estatístico. Afinal de contas, são quase 20 anos preparando a OAB, preparando a parte de penal, preparando a prática, a segunda fase em penal. Então, nós estamos aqui torcendo por cada um de vocês, que vocês tenham sido aprovados, que vocês virem esta página da OAB, e nós, como sempre, aqui no CERS, estamos à disposição. Este é o time de penal do CERS. Professor Arthur Trigueiros, obrigado pela parceria. Mais uma vez, aí deste uma aula de uma clareza ímpar aos nossos alunos. Torcendo por eles, né, Arthur? Com certeza, Salim. Obrigado aí pelas palavras. Eu que me espelho sempre em você, sempre aprendendo muito com seus ensinamentos. E lembrando, se os nossos alunos e alunas, por alguma eventualidade, não forem aprovados, o nosso curso de repescagem já está no ar. Venham conosco, porque a equipe aqui é fera. Modéstia à parte, a gente sabe como fazer você ser aprovado. É isso, Salinho. Obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Este é o CERS, transformando alunos em advogados, concretizando sonhos. Então, mais uma vez, estamos aqui na torcida por todos vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.